De ações, o que que você vê como você vê que a bolsa tá cara hoje no Brasil, você vê que ainda é oportunidade, que ações também você acha que tá em um bom momento de compra? Assim, é muito particular, né, você tem que ver muitos momentos. O caro e o barato, ele é muito relativo. A bolsa sobe muito, aí você: "Poxa, tá cara". Não necessariamente. Uhum. Se você tem uma expectativa no aumento dos lucros, ela pode ter subido muito e pode continuar barata. Eu gosto de várias ações e eu escrevi isso no livro, que eu acho que para o investidor de longo prazo a solução é A vezes ANC elevado a T. Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa, que é o quê? Você vai aportar, o primeiro A é de aporte, em ativos não cíclicos, ONC, tudo isso elevado a T durante muito tempo, né, que é o tempo, que é a variável tempo. Então, se você aportar em ativos não cíclicos durante muito tempo, você vai conseguir ter sucesso na bolsa. O que são ativos não cíclicos? Aqueles que não estão sujeitos a ciclos de commodities, ciclo de taxa de juros e um monte de coisa. Bancos, elétricas, saneamento e setor de seguros. São os 4 setores que você tem várias ações, várias empresas e você consegue ali investir com tranquilidade. Eh, Elétricas, eu acho que a gente tem oportunidade. Eu botei Taesa na carteira de R$ 50, que é uma carteira que eu faço no YouTube. Como eu sou analista, eu posso fazer recomendação profissional dos investimentos. E Taesa, bancos. O Banco do Brasil ele sempre está barato, ele vai continuar sempre barato por conta do risco Sim. governamental. Então ele é um banco barato e sempre será. É um banco interessante, eu gosto. Prefiro o Itaú, por isso que eu sempre falo de Itaúsa, que é uma ação que eu gosto bastante, embora tenha subido bastante. Mas se a gente olhar o resultado dela que saiu essa semana, se não me falha a memória, houve uma redução do endividamento da empresa, o que abre espaço para aumento do pagamento dos dividendos, como o próprio presidente da empresa já tinha prometido no ano passado, fez muitos investimentos, a Egea, um monte de coisa, e agora é hora de colher esses frutos. Então, ainda vejo oportunidade em Itaúsa. Tem a Angel, uma empresa que eu gosto bastante. Caixa Seguridade, eu recomendei a primeira vez, acho que a 6,70, 6,50, foi a R$ 14. É a mais barata? Se não me falha a memória, acho que Porto Seguro estava mais interessante. E eu gosto mais de Porto Seguro, porque o Itaú é dono de um pedaço, né? Então, tudo que o Itaú bota a mão vira ouro, né? Então, eu gosto mais de Porto Seguro. Bancos, elétricas, saneamento. Você não tem muita opção, né? Você tem Copasa, Sanepar e Sabesp. Só que a Sabesp está cada vez mais e mais subindo por conta da privatização, Uhum. que é interessante, ainda tem possibilidade de valorização, mas eu gosto ainda mais de Sanepar. Eu acho que tem mais upside em Sanepar do que Sabesp. Esses seriam os setores mais convencionais, mais seguros e resilientes para o pequeno investidor, para o Sim. investidor iniciante. Eu gosto de operar ativos cíclicos e geralmente eu faço isso através de opções, eu faço trade com opções, né? E Vale está chegando num preço interessante, ali a região dos R$ 58, a gente tem um suporte gráfico bem interessante. Eu sou especialista em gráfico, né? Em trade gráfico, eu sou analista gráfico. Por isso que eu olho o gráfico de Bitcoin, eu olho o gráfico de qualquer coisa. E tem um suporte gráfico na região dos R$ 58 para Vale, que ela chegando ali, eu vou fazer um trade vou montar uma estrutura, uma sigla em opções em Vale, como eu fiz em Bradesco, que também chegou no suporte muito interessante. Bradesco não foi um trade assim tão bom, mas deu uns 400% de lucro. Foi Então, legal. no caso, você tá comentando aqui pro cara que vai comprar, esquecer realmente pro longo prazo é aquilo, esses 4 setores dessas Sim, empresas. Agora, setores como o Vale, que são setores mais cíclicos. cíclicos, aí realmente você tem que se preocupar mais e estar mais ativo Comprar para na ver. baixa para vender na Ah, alta. Todos os setores cíclicos faz sentido você investir, faz sentido você tradear. É muito importante que as pessoas tenham esse discernimento. Uma coisa é investimento de longo prazo, vou comprar, vou receber dividendos, vou reinvestir, e outra coisa é fazer trade. uhum. Eu faço as duas coisas, eu gosto de fazer trade. O trade você compra barato, vende caro, ou vende caro e compra barato. É isso que você vai fazer. E aí, para ativos cíclicos, como imóveis, como ciclo de commodities, ou ciclo de taxa de juros, como as empresas de varejo, as construtoras, essas aí você tem que comprar barato e vender caro, ou Sim, não adianta você operar ficar vende. segurando por muito tempo que. Porque no final das contas, se você olhar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce,
ela não saiu do lugar. Se você olhar a Ambev, embora a Ambev não seja um caso clássico, cíclico, tem ali o ciclo econômico e tudo, se você pega os últimos 10 anos de Ambev, o preço ficou subindo e descendo, praticamente não saiu do lugar. Não gerou valor para quem realmente comprou e segurou. Ah, não, mas paga muito dividendo, se você recomprar, tá bom, mas o ideal é recomprar quando estiver na baixa. É sempre se aproveitar do movimento de baixa. Eu gosto de Ambev para tradear, para fazer trade, para operar com opções, é isso que eu gosto. Para ser investidor de longo prazo, para mim não serve. E como que você divide... pode falar aí. E como que você divide a sua carteira para a parte que realmente é a carteira previdenciária dessas ações e a parte que você usa para fazer trade? Como funciona? A maior parte da minha carteira, ela tem o que eu chamo de núcleo. Fundos imobiliários, pagadores de dividendo, que é uma parte relevante, e ações de qualidade, que também é uma parte relevante. O restante, o satélite, aí são alguns trades, que empresas que eu acho que vão valorizar, e aí eu posso me desfazer, e principalmente operações de trade com opções, com derivativos, especulação. Minha carteira é basicamente dividida nisso. Sei lá, 80% deve estar dentro desse núcleo, com fundos imobiliários e ações de boas empresas, e aí uns 20%, 10% é mais especulativo, como Bitcoin, como ativos mais especulativos. Acho que é interessante falar isso, porque às vezes chega o cara que é iniciante e já tá com patrimônio e pensa, não, vou jogar tudo aqui para fazer um trade e sendo que não... Isso aí é uma outra coisa, diversificação, composição de carteira. As pessoas acham que, eu tenho, sei lá, você tem 100 mil reais ou 10 mil reais. E aí você botou no Tesouro Selic 90 mil reais e botou 10 mil em ações. Você não tem uma carteira diversificada. Quantos ativos você tem que ter na carteira para ser uma carteira diversificada? Se a gente seguir a ideia que a gente tem de estudos e tudo, você tem que ter aí de 8 a 12 para você ter o benefício da diversificação. A partir de 16 ativos na carteira, você já atingiu 94, 96% do benefício de diversificação e você já não tem muito ganho em diversificar a carteira. E as pessoas pensam, caramba, vou ter milhares de ativos. A partir de uns 16 você já está pulverizando. Tem problema? Não, eu tenho 40, 60 ativos na carteira, mas o foco não é diversificação, o foco é geração de renda. Então, não é para ter o benefício da diversificação, é para ter o benefício da geração de renda. Eu acho que para quem está começando, divide a carteira em 4 e não tenha nenhum setor com mais de 25%. Já é uma diversificação interessante. Se você for falar só de ações, pega 4 setores, esses 4 que eu falei, banco, seguradora, saneamento, elétrica, 3 empresas de cada setor, 25% da carteira em cada setor, você tem 12 ativos, está diversificado, uma carteira conservadora, está ali, está ótimo. Se for uma carteira de fundos imobiliários, pega também 4 setores, só que aí o de papel pode ser metade da carteira ou 25%, e depois você vai pegar shopping, lajes corporativas e logístico. Então você tem o que é o filé mignon dos fundos imobiliários. Esses 3 mais os de papel, e aí você pode pegar também 3 de cada um dos setores e vai ter ali 12 ativos. Então, se você quiser uma carteira só de fundos imobiliários, 12 ativos, 4 setores, você consegue diversificar bem a tua carteira, ter uma carteira tranquila. E aí você bota lá 10% da tua carteira para especulação, 5% da tua carteira para especulação, depende muito do estômago e do conhecimento que se tem. E de quanto que a pessoa quer se dedicar realmente a estudar isso realmente para fazer essa compra e venda, né? Exato, E outra questão também, que a gente está falando de Vale agora, que óbvio que tem a questão do ciclo do minério de ferro, mas também tem a questão que está rolando agora de muito ruído, do governo querer colocar o dedo lá. O que você vê sobre isso? Não, isso é péssimo, né? É muito ruim. Toda vez que o governo tenta interferir, principalmente numa empresa privada, ela foi privatizada, é sempre muito ruim. E a Vale fez um movimento muito interessante há uns 2, 3 anos atrás, foi quando ela converteu todas as ações para a ON. Era Vale 5, que tinha maior volume de negociação, e virou tudo Vale 3. Esse movimento melhorou a governança da empresa, por quê? Porque a Previ, eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, a Previ é a Caixa de Previdência, ela tinha uma participação muito relevante dentro da Vale. E isso era uma maneira também do governo interferir, escolha de presidente, conselho e tudo isso. Quando juntou tudo, diluiu a participação
dos grandes acionistas, inclusive a Previ, e o governo perdeu força. Isso foi muito interessante para a governança da empresa. Por isso que o governo tenta, isso é péssimo, mas não tem uma força tão grande. É igual a Eletrobras, que foi desestatizada. E aí o governo queria reverter. Eu falo para todo mundo, é simples, é só o governo ir lá, botar, compra as ações, vai na bolsa, compra as ações e pronto, você estatiza a empresa, igual a Petrobras. Ah, mas a Petrobras é do povo, a Petrobras é dos acionistas da Petrobras. Porque a Petrobras ela é usada como ferramenta, como instrumento, o mercado é usado como uma ferramenta, como instrumento para captação de recursos quando a Petrobras precisa, faz emissão. Então ela deve uma série de direitos aos seus acionistas. Ela não pode ser simplesmente usada como instrumento de política do governo. Se o governo gostaria de usar a Petrobras como instrumento, é simples, vai lá e compra as ações dela na bolsa, pronto. Exato. Fecha o capital e faz o que quiser, igual a Caixa Econômica. Ninguém fala nada da Caixa Econômica. Ah, porque o governo... Não, o governo faz o que quer com a Caixa Econômica. Por quê? É pública. Ela não tá no mercado ali para qualquer... Ela é pública, então o governo pode fazer o que quiser. Uma empresa de capital, uma sociedade de capital misto, como o Banco do Brasil, Petrobras, elas têm que seguir as regras de mercado e que não deveriam ter influência do governo. Sim, com certeza. Porque tem que focar no acionista. E, inclusive, o governo é acionista. E os brasileiros são beneficiados disso, né? Porque nós todos somos acionistas de Petrobras. Então, todo mundo está preocupado em que ela dê lucro. Ah, não, mas que tinha que controlar o preço da gasolina. Estatiza ela. Ou então cria outra. Ou falando que não deveria não deveria dar lucro. Ué, o governo é o maior acionista, se for ver em porcentagem, que vai para as contas públicas, que basicamente Isso tudo se reverte para a população. Isso vira imposto, vira distribuição de lucro, isso tudo vira receita para o governo investir em saúde, educação, saneamento. Agora, se o governo vai investir ou não, aí é uma outra coisa, a culpa não é da empresa. É assim, se ela não deveria ter lucro, cria uma outra estatal, só 100% estatal para controlar o petróleo. Ou compra as ações de Petrobras e aí estatiza ela. Pronto, aí acaba essa discussão. O problema é que o governo não tem essas centenas de bilhões para comprar. Mas o certo seria... eu lembro que o Paulo Guedes falou isso, que era uma anomalia do mercado. Empresa pública de capital aberto. Porque ou ela é pública ou ela tem capital aberto, né? Não faz sentido. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o que você vê desses novos investimentos que a Petrobras quer fazer? Você acha que, historicamente, os investimentos que ela fez já não foram muito bons, né? Você acha que é melhor o dividendo pro acionista ou você acha que deveria ser feito esses investimentos? Com quem tem que ficar o lucro? Com quem sabe investir bem ou quem sabe investir mal? Com quem sabe investir bem. Quem sabe investir bem, como você falou, não é o governo. Então, o dividendo devia ir para o acionista para ele decidir o que ele faz com o dinheiro. Eu acho que a distribuição de dividendos seria mais interessante, até porque o governo recebe esse dividendo como acionista, ele usa no que ele quiser. Vai lá. Se eles fizerem investimentos que são ruins, que vão ser mal rentabilizados, é ruim para o governo também, no final das contas, porque entra menos dinheiro nas contas públicas. Mas aí, quando se tem um pensamento de gestão do dinheiro público de forma coerente, realmente, o governo vai receber esse dinheiro e vai fazer uma boa gestão. Agora, quando o objetivo é fazer investimentos com cunho mais político, alguma outra coisa, então, para o governo vai ser mais interessante que a empresa invista naquilo que o governo quer que ela invista, né? E com relação à Taesa, que muita gente comenta das concessões que vão vencer, acho que daqui a 7 anos, não é, né? E que a Taesa teve até o comunicado recentemente que eles não entraram nos leilões por conta de alavancagem. Você vê que isso pode acabar prejudicando ou você vê que tá tranquilo, que a gestão vai fazer boas escolhas no meio do caminho? Eu acho que a gestão vai fazer boas escolhas no meio do caminho e ele já vem desde 2022, eu acho, 2020, ou começo de 2023, eles já tinham avisado que iam reduzir dividendos, que a empresa, durante algum tempo, ia ser impactada com isso. Isso fez o preço das ações caírem, mas eles estão atentos a tudo isso. Então, tudo isso está no radar da gestão. Não é nada que, a princípio, vá pegar de surpresa. Então, eles estão olhando isso aí para tentar ter uma organização financeira maior para investir cada vez mais. E as ações vão sofrer no curto espaço de tempo, sim, mas eu acho que no longo prazo vão ter um bom desempenho. Então, tudo que está acontecendo, acho que está dentro do que já tinha sido dito ano passado
né, nas reuniões com acionistas, com analistas de mercado. Acho que meio que está tudo dentro do esperado. Uhum. E com relação aos setores que você não gosta, não investe? É assim, difícil. Como eu sou um trader, então eu opero qualquer coisa que se mexe. Mas assim, aviação no mundo inteiro dá problema. Entendeu? Então, é querer que, pô, você quer acertar o que não dá certo em lugar nenhum. Acho que eu nunca vi alguém falando que investe ou que opera aviação. Realmente acho que é quase que mínimo. Dá para você operar, dá, porque às vezes você tem sinalizações, gráficas, trade ali, dá para fazer algumas operações interessantes, sim. O problema da aviação é que o dólar impacta, a taxa de juros impacta, porque se o juro está alto, ninguém tem dinheiro para fazer nada, inclusive para voar, e aí você não consegue repassar os preços, o querosene de aviação é em dólar, o leasing das aeronaves é em dólar, e aí se o dólar está alto, fica inviável, e geralmente quando o dólar está alto, sobe-se também a taxa de juros, aí o custo está alto e ninguém está voando. Cara, para quebrar é um pulo. Varejo também é um setor muito complicado, é extremamente cíclico, e agora tem muita concorrência com China, com um monte de coisa. As margens são extremamente apertadas, porque quando você compra uma geladeira, sei lá, Electrolux, Consul, Brastemp, você não está comprando a geladeira da Casa Bahia ou da Magazine Luiza. Sim. Você está comprando lá do fabricante. Então a única coisa que eles vão disputar é preço. Por que comprar na Casa Bahia? Por que comprar na Magazine Luiza? Cara, preço, você vai comprar um lugar mais barato. A garantia com o fabricante, na assistência técnica, é o meu modelo. Cara, você bota lá num buscador da internet para ver onde vende o modelo que você quer mais barato. A margem é extremamente apertada. Eles ganham no volume, mas a margem é muito apertada. Então é um setor muito complicado. Eu acho que para trade até faz sentido, mas para investimento acho que não faz sentido. Construtoras e incorporadoras também é varejo, embora tenha especificidades muito distintas, porque quando você constrói um prédio, você nunca vai conseguir construir um prédio igual, né? Porque o terreno vai ser diferente, o local, a localização vai ser diferente. Você nunca vai ter dois terrenos um em cima do outro. Então sempre vai ser diferente. Mas é no mesmo bairro. Tá bom, mas de repente um é mais perto do metrô do que o outro. E aí você já tem alguma diferenciação. Um tem uma vista melhor do que o outro, porque é mais alto, que sei lá. Então você já tem uma diferenciação. Para incorporadoras, você tem algumas especificidades, uma mais voltada para classes A, B e C, outras C, D e E, e você tem, mas ainda são varejo. E também estão suscetíveis a ciclo de taxa de juros, por aquilo que a gente falou anteriormente, que as pessoas vão querer mais ou menos comprar os imóveis. Então, é um setor também que se tem que ter muito cuidado. Eu acho que para trade faz sentido, mas eu não levaria para muito tempo. Acho que para longo prazo também acho que é um setor complicado. Commodities também, como Vale, também é um setor complicado, muito cíclico, tem que ter muito cuidado. E aí Vale, Gerdau, Uzi Minas, todo mundo que está aí meio que ligado a commodities tem que ter cuidado. Commodities agrícolas um pouco, porque o agro ele tem um problema. Qual é o problema do agro? O preço da commodity sobe, aí todo mundo aumenta a plantação daquilo ali. E aí você aumenta a oferta e é possível que mais oferta do que demanda o preço caia. O preço corrige. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que demanda um pouco de estudo, um pouco de conhecimento mais do agro. É um setor que é interessante, sim, mas tem algumas particularidades que eu acho que para quem estuda e para quem conhece, super vale a pena. Para quem é leigo, eu acho que faz sentido começar primeiro pelo que é mais resiliente, mais tranquilo, para depois se aventurar em coisas que demandam mais conhecimento.